Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, outros que vão chegar. E todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de estarmos aqui. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, Mauro, você trouxe uma mensagem aí para nós hoje, Mauro? Vamos lá, Bey. É do livro Fonte Viva, do Emmanuel. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos 20, 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordem da palavra dinheiro. Sem dúvida, se nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiado de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a pobreza do caráter. A nobreza do caráter. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possa dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse do sublime dom do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Muito obrigado. Obrigada a você, Mauro. Linda mensagem. Que nos reflete aqui que é dando que se recebe, como a oração de São Francisco, não é? Suzele, pode fazer a nossa prece inicial, por favor. Sim, boa noite a todos. Após essa linda mensagem, né, da Obrigado. ação de amor, né, principalmente. Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, vamos deixando lá fora todas as preocupações, todos os problemas do dia a dia. Vamos relaxando o nosso corpo físico.
respirando lentamente, inspirando, prestando atenção na nossa respiração. Vamos serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos. Vamos nos ligando ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, à espiritualidade amiga. Vamos agradecendo o mentor da nossa caravana, com certeza já está aqui. Agradecendo as equipes de limpeza do CEF, de higienização, de segurança, que já limparam e higienizaram nossos lares e vão nos dar toda a segurança para a nossa caravana, para os nossos estudos, para o nosso evangelho. E todos juntos, nesse momento, vamos buscando o nosso anjo Ismael, o anjo protetor do país em que vivemos, o Brasil. Junto a Ismael, ele vai nos levando até nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nossa doce mãe, que nos cobre nesse momento com seu manto de luz, de amor, docifica a nossa vida, ela que nos conhece desde sempre, vai nos preparando e nos levando até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus nos ajoelhamos aos seus pés e vamos dizendo a ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, nós te amamos, te agradecemos por todos os ensinamentos, sabendo que temos ainda muito ainda a aprender, a percorrer. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade dessa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, podemos iniciar a nossa caravana de hoje. Obrigada, Suzane. Graças. Gerson, você vai ler para nós? Vamos continuando aqui no capítulo 23. Vamos ler o item que fala sobre abandonar pai, mãe e filhos. Quem tiver deixado sua casa, seus irmãos, irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou suas terras, por amor a mim, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, versículo 29. Então Pedro disse-lhe: Quanto a nós, deixamos tudo e o seguimos. Jesus lhes respondeu: Eu vos digo em verdade que ninguém deixará sua casa, seu pai e sua mãe, seus irmãos e sua mulher, ou seus filhos, pelo reino de Deus, sem receber desde já, neste mundo e muito além, no século futuro, a vida eterna. Lucas, capítulo 18, 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu o seguirei, mas permita que eu disponha primeiro dos bens que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu:
Aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso buscar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura são mais importantes do que todos os interesses e todas as considerações humanas, pois ela está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia da renúncia à sua família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os nossos olhos, a aplicação destas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para defender o seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar a tranquilidade do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, assim, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não obriga a filha a deixar os pais e seguir o esposo. O mundo está cheio de casos nos quais as separações mais penosas são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. A distância não diminui nem o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, pois, que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, estas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paternal. Terão mais razão, terão mais razão ainda se a entendermos em seu sentido mais profundo. Eles tinham como objetivo mostrar, por uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deveriam, além disso, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A separação, por si só, é necessária ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se misturem entre si. É uma lei da natureza, tanto no âmbito do progresso moral quanto no progresso material. As coisas são observadas apenas sob o ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de um ponto mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não são desfeitos, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do espírito. É uma verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Legal, obrigada, Gerson. Então, olha só, esses itens aí que hoje estamos, abandonar pai, mãe, filhos. No primeiro momento, assim, quando lemos, a gente, poxa, que Jesus quer de nós? Vai abandonar aí todo mundo. Ainda bem que não falou esposo, né, Jesus? Tem que seguir, a esposa tem que seguir o esposo. Pois é. Então, o que Jesus ele espera de nós, né? Espera dedicação, compromisso. E essas lições me faz uma reflexão que cabe a nós a gente ficar escolhendo
poxa, essa lição de Jesus aqui, ela é boa, eu vou seguir. Ah, essa aqui não é. Ah, essa aqui, né, tá meio estranho. Mas a gente não tem que escolher as lições aqui, porque todas elas nos levam à nossa reforma íntima, nos leva à nossa reflexão. Às vezes são as palavras que, no nosso entender, por muitas vezes o entendimento ele é muito subjetivo, né? Então aqui, o que essas palavras aqui querem dizer que eu entendo, né? Para que esse apego material ele não seja maior do que o nosso esforço para a nossa evolução espiritual. Porque na nossa vida material tem muita coisa, mas muita coisa que nos vai desviar, que vai nos distrair da nossa evolução espiritual, como apego ao material, ao trabalho, à família, a pessoas, né? Aquele tipo assim, não, não posso fazer isso porque eu tenho isso, não, eu tenho aquilo. Então, por muitas vezes, esse apego material impede essa evolução. Tanto que tem aqui uma passagem bíblica que fala de Pedro. Se a gente for lembrar os discípulos de Jesus, quem já assistiu às séries bíblicas, né? E até esse último, esqueci até o nome. Chosen. The Chosen. Então, ali mostra bastante como esses discípulos eles deixam os seus lares para seguir ali Jesus. E é fácil? Não, não é assim, tchau, fui, tá, ó, beleza. Não, não é assim. Mas tem algo maior ali, tem uma missão maior nisso tudo, essa evolução espiritual. Então, assim, tem um preço de deixar as suas casas, os seus empregos ali para seguirem Jesus. E esses discípulos, eles passaram por isso. Então, Jesus, ele lembra que sim, que para seguir os seus ensinos implica em benefícios, em sacrifícios. Lembrando que o sacrifício ele tem uma outra designação ali, não nesse sentido que a gente fala, né, de ser é, doloroso, mas o sacro ofício, né? É um santo ofício ali de seguida de Jesus. Então, até quando Kardec ele fala que os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, não significa que ele está desprezando a vida material aqui na Terra, mas sim nos chama a atenção de como viver. Porque temos aqui o progresso intelectual, o progresso moral, e cada espírito e o modo como ele vive, isso vai dar a oportunidade dessa evolução, desse desenvolvimento espiritual. Então, vamos fazer essa reflexão que cada um possa fazer. Para fazer a sua evolução espiritual, você precisa abandonar aí o seu lar, sua família e viver lá no topo da montanha onde não tem ninguém? Será que precisa disso? Hã? Então, é isso que nos chama aqui a atenção, para que a gente tenha esse olhar realmente para a nossa evolução espiritual. Porque quando ele dá o exemplo aqui, né, de abandonar, como por exemplo aquele que vai para a guerra, aquela que vai casar, que vai seguir ali o marido, né? E colocando no nosso tempo também aquele que vai trabalhar fora, vai estudar. Então, assim, tudo isso significa o quê? Significa que não está se abandonando os afetos, mas sim, porque esses verdadeiros afetos, eles não se perdem, mas sim está o quê? Evoluindo, expandindo. E muitas vezes essas separações, elas são necessárias para o crescimento pessoal e individual.
Por muitas vezes, quando ficamos ali muito arraigado, desculpe o termo, né, de falar, é só um termo assim um pouco meio chulo, mas assim, né, grudado ali na barra da saia da mãe, às vezes você está impedindo ali da sua evolução, a sua evolução intelectual, a sua evolução espiritual, porque às vezes fica muito apegado ali e não tem outro tipo de visão. Então é isso que ele está falando aqui, essas palavras de Jesus, então ela não ensina a desprezar a família, mas sim priorizar o reino de Deus. E, gente, onde está o reino de Deus? Dentro de nós. É isso, despertar isso, né? Então, a renúncia, ela é interna, é abrir mão do nosso egoísmo, do nosso apego excessivo, porque a gente tem amor, tem muito amor, mas a gente não pode ter aquele apego que vira aquela possessão, né? Aquele apego excessivo. E seguir, sim, os ensinamentos de Jesus com fé, né? Mesmo que isso leve a um santo ofício, né? Que é o sacrifício. Pode falar, Suzeli, por favor. Você já disse tudo, né? Na verdade, ele está fazendo um alerta muito importante para as nossas prioridades, né? As pessoas normalmente estão tão envolvidas, mas tão envolvidas com a parte material, com os filhos, com o marido, com o namorado, com tudo, e esquece a parte espiritual, esquece a reforma íntima, né? Como você colocou tão bem, o que é a reforma íntima? É a nossa entrada em nós mesmos, né? Então, é importante trabalhar, é importante estudar, é importante os relacionamentos, mas não podemos esquecer de nos dedicar a essa parte que ele nos chama a atenção, que é a parte, né, espiritual. Então, dá uma importância secundária a muitas pessoas. Aí eu vou na missa uma vez por semana, uma vez por mês e está tudo bem. Não está tudo bem, porque a nossa luta, a nossa reforma íntima, ela é diária. Ela é 24 horas por dia. Ela é no seu trabalho, é na sua casa, no centro espírita, é na sua igreja, em todos os lugares, né? Essa é a prioridade máxima que devemos ter, né? Amar a Deus, né? Acima de tudo. Lembra de quem foi mesmo? Que até o último instante foi provado a fé. Abraão, com seu filho ali, né? Então, até o último instante, Deus foi provocando, né, para ver até onde a fé dele chegava. Então, a fé na espiritualidade, a fé em você mesmo, né? Aquela fé no seu interior, na sua pessoa, você não precisa das muletas da vida, né? Você tem que se encontrar em primeiro lugar para depois ver essa parte material. Eu acho que é isso que ele está querendo nos dizer. E tudo isso que ele coloca também, que as pessoas, os sentimentos, não depende da distância, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu fico anos sem ver. E quando eu a vejo, é como se eu a tivesse visto na noite anterior. Por quê? Porque o sentimento não morre. Essa parte emocional, essa parte espiritual, essa junção de alma, ela não morre. Tanto é que as pessoas desencarnam e o amor continua igual, o sentimento continua igual. Então, ele está nos dando, né, um alerta muito grande. Ele não está mandando se abandonar o pai, nem a mãe, ninguém, mas está querendo nos alertar da nossa prioridade maior, que é conosco mesmo e com a espiritualidade em primeiro lugar. Depois vem o resto é secundário, né? Mesmo, Suzeli. Luiz, pode falar, por favor. Boa noite a todos, né? Boa noite. Eu não recebi a mensagem hoje, Não, não.
Então, eu fiquei esperando, aí eu peguei a da semana passada depois, que eu consegui entrar, por isso que eu já atrasei, desculpa aí. Imagina, eu que peço desculpa. Eu acho que, sei lá, passou batido, mas você está na minha lista. Tudo bem. Mas é interessante vermos aqui o item 6 quando ele compara o caso de quem vai para as lutas para a defesa do país, que abandona tudo. Abandona o lar, abandona a família, abandona os amigos. E o que que se aprende nisso? A disciplina e a submissão ao comando. Tem que fazer. Tem que ser submisso a quem tá, ao comandante que está. Jesus faz o mesmo apelo para defendermos a alma. Só que não é luta, é o amor. Então, o que que difere aí? Temos que ter disciplina e temos que ser submissos conforme a nossa própria oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Então, se nós estivermos submissos à vontade soberana disciplinadamente, estaremos efetuando efetivamente esta mensagem que Jesus nos dá: abandonar a tudo que é material, não no sentido de abandono, de desprezo, não isso, mas é o sentido do desapego. Não nos apegarmos ao bem material, e sim nos ligarmos com a nossa alma. É essa que eu vejo a mensagem mais curta, mas definitiva da mensagem de hoje. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. E olha só, como mais ninguém aqui abriu o microfone, então vamos fazer a nossa prece final. Quem? Cleide Abreu. A Cleide abriu. Obrigada, Jesus. Cleide, pode falar, maninha. Só um complementinho, né? Porque vocês falaram tudo já, e é bem isso mesmo que vocês comentaram, né? É o que ele diz aqui, né? É, abandonar pai e mãe, na minha concepção, e pela leitura, a gente vê. é, que ele quer que a gente abandone as crenças que são diferentes, né? Às vezes ele quer que a gente deixe separado as crenças, não abandonar o pai, a mãe, né? Aquele que gerou a gente, que cuidou da gente, e sim a crença individual de cada um. Porque, na verdade, o que Jesus pede é que a gente foi o mandamento que ele deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que que é esse amor, gente? É o amor que Jesus nos mostrou. Não é aquele amor de apego, de ficar grudado um no outro, um mandar no outro. Não, é aquele amor que ele ensinou pra gente, o amor da a caridade, é a bondade. Então, o que ele pede é isso, que é para a gente seguir o nosso caminho, como acho que foi a Suzy que falou, que o nosso crescimento é individual. Então, a gente abandona o que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, a gente que está seguindo o Espiritismo, estudando, a gente já sabe que tem várias formas de caridade. Jesus mesmo mostrou aqui para a gente no Evangelho. Então, o que ele pede é para a gente abandonar o que é diferente disso, independente se foi ensinado por pai, por mãe, né? Então, ele pede para a gente seguir o caminho do amor. Foi isso que eu só achei legal acrescentar, que foi o meu entendimento, né? Mas é isso, nada de abandonar, né? Não é à toa que está escrito, né? Moral estranha, né? É, Quem olha, né, e não entende, vai achar bem estranho mesmo, mas Jesus, ele sempre fala entre linhas, né? E até a gente já sabe, já estudou isso, né? Que depende da evolução de cada um, vai entender de um jeito diferente. O que ele quer que a gente vai estudando, 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 e entender ao fundo que, na verdade, o que ele quer mesmo é que as pessoas amem como ele ensinou. Mas aquele amor com bondade, com caridade, aquele amor que não julga, né? É, tem até tem o BIP, né?
o amor BIP, benevolente, esqueci os outros. Mas é um dos ensinamentos de Jesus. Depois eu ponho até no grupo. Mas é um amor BIP, indulgente, benevolente, indulgente, e tem mais a outra palavra que ele ensinou. Agora eu não estou lembrando, me desculpem. Aham. Mas, faz parte dos ensinamentos dele, né? Sim, sim. Muito bom, Cleide. E olha só, através dessa sua reflexão aí, a gente vai colocar em prática agora a caridade, né? Então, vamos colocar em prática esses ensinamentos de Jesus sem abandonar ninguém. A gente pode ficar aqui mesmo e praticar essa caridade, que são as melhores vibrações. As melhores vibrações que saem do nosso cardíaco, vibrações de amor, de paz, de luz, de harmonia e de alegria, onde vamos levando todas essas vibrações em formas bem multicoloridas que vai chegando em todo o universo, lembrando das várias moradas da casa de nosso Pai. Vai chegando até o planeta Terra, vai envolvendo todo o planeta Terra, envolvendo aqueles lugares que ainda se encontram em guerra, vai acalmando aqueles corações mais endurecidos para que se estabeleça a paz. Vai chegando em todo o nosso Brasil. E onde nesse momento imaginamos o contorno do nosso Brasil todo iluminado com essas nossas vibrações bem coloridas, onde vai chegando em todos os estados, cidades, bairros, todos os lares, até aqueles lares mais esquecidos. E assim vamos vibrar por todos aqueles que estão enfermos do corpo físico e da alma. Aqueles que são acometidos por estados de depressão, de ansiedade, de perturbações mentais, vamos vibrar para que todos recebam nesse momento todas essas vibrações bem calorosas, para que todos se fortaleçam na fé. E vamos vibrar para todas as crianças, jovens, idosos, todos ali que sejam tratados com amorosidade, a quem quer que chegue até eles. E vamos vibrar por todos aqueles encarcerados que estão nos vícios, vibrando, que essas vibrações cheguem em todos esses corações, por todas as religiões, filosofias, doutrinas. E agora, nesse momento, nós vamos imaginar a luz de Jesus adentrando em nosso lar, pela porta da frente, onde a sua luz vai passando por todos os cômodos, deixando a sua luz, seu amor, vai abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E nesse momento, nosso Mestre Jesus coloque em nossas águas aquilo que necessitamos, para que possamos ter mais uma semana linda e abençoada na sua seara, onde vamos nos esforçar para colocar os seus ensinos, esses ensinos que tivemos hoje aqui no Evangelho. Vamos tentar nos esforçarmos colocando em prática através dos nossos familiares, amigos, ambientes de trabalho e a quem quer que chegue até nós, através das nossas falas, das nossas ações e das nossas atitudes. Obrigada, Mestre Jesus. E nesse momento, nós deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga leve onde se fizer necessário, seja em qualquer ponto do universo, em qualquer ponto do planeta Terra.
E assim, agradecidos por hoje, rendemos graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que tenhamos todos uma excelente semana e até o próximo Evangelho com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.